E se tudo que a gente pensava que sabia sobre rastreamento de movimento estivesse, na verdade, de cabeça para baixo? Hoje, vamos dar uma olhada numa descoberta que vira esse jogo, e tudo começa com uma ideia que parece até simples demais. Por décadas, a regra de ouro era essa, né? Para conseguir medir um movimento, o sensor tinha que estar colado no corpo. Bem justo. Qualquer movimento extra, isso era só ruído, interferência. Uma ideia simples, lógica e, como a gente vai ver, talvez completamente equivocada. Pois é. E se essa regra fundamental não só estiver errada, mas o exato oposto for a verdade? E se a chave para um rastreamento de movimento melhor, mais rápido, estiver justamente naquilo que todo mundo sempre tentou eliminar? Vamos combinar que esse método tradicional tem seus problemas. Imagina ficar com sensores colados na pele por horas. É desconfortável, irrita e, para piorar, a posição tem que ser milimetricamente exata. Muitas vezes precisa até de um especialista para colocar. Para usar no dia a dia, simplesmente não rola. Aí que, em janeiro de 2026, uns pesquisadores chegaram com uma ideia, assim, revolucionária. E se todo aquele ruído do tecido de uma roupa solta, balançando, e se isso não for um problema para ser filtrado, mas sim uma fonte de informação super rica? E aqui está o pulo do gato. De um lado, temos o sinal do corpo. Ele é limpo, direto, mas muito sutil. As pequenas nuances de cada movimento são mínimas, sabe? Já do outro lado, temos o sinal do tecido. Parece caótico, uma bagunça, mas esse caos, na verdade, funciona como um amplificador. Ele exagera essas pequenas diferenças, tornando cada movimento único e, olha só, muito mais fácil de um algoritmo identificar. O sensor na roupa não mede só para onde o braço foi, ele mede como o tecido reage a esse movimento. A grande hipótese é que essa reação do tecido, essa dança complexa, na verdade revela a intenção do movimento muito antes que o próprio movimento do corpo consiga. O termo técnico para isso é informação discriminativa. Resumindo, são os detalhes num sinal que fazem ele ser único. Pensa em como a gente reconhece a voz de um amigo no meio da multidão. São as pequenas inflexões, o timbre, né? A aposta dos pesquisadores era que o tal ruído do tecido era, na verdade, lotado desses detalhes únicos. Tá, mas como é que se prova uma ideia tão contra-intuitiva? Com um plano de teste super rigoroso, em 3 etapas, indo do mais simples e controlado para o complexo e totalmente real. O primeiro passo foi usar essa máquina, um garfo escocês, para criar um movimento de vai e vem perfeitamente previsível. O objetivo era simples. Será que, mesmo num ambiente totalmente controlado, o ruído do tecido já daria mais informação que o sinal limpo? Em seguida, o teste foi para um braço robótico. Isso permitiu testar movimentos mais complexos que não se repetem, tipos de um braço humano, mas ainda com a precisão de uma máquina. A ideia era tirar a bagunça do movimento humano da equação. E aí, finalmente, o teste da vida real. Uma pessoa de verdade executando uma tarefa comum. Aqui não tem mais controle perfeito. É só a complexidade e a imprevisibilidade do movimento humano. Se a hipótese funcionasse aqui, a descoberta seria para valer. Certo. E o que os dados mostraram? Bem, os resultados não foram apenas positivos. Eles foram impressionantes e, de várias formas, totalmente inesperados. Olha só, esses gráficos do teste humano dizem tudo. A linha azul, do sensor no pulso, sobe devagar, gradualmente. Agora, olha a linha vermelha, do sensor na manga. Uau! Ela dispara para cima, quase na vertical, atingindo a precisão máxima numa fração de tempo. A diferença não é sutil, é gritante. Traduzindo em números, o resultado é de cair o queixo. Uma melhoria de até 40% na precisão do reconhecimento de movimento. E isso simplesmente movendo o sensor do pulso para a manga da camisa. E talvez o mais impressionante seja isso aqui. O sistema precisou de 80% menos dados de movimento para chegar na previsão certa. Isso quer dizer que ele consegue prever o que alguém vai fazer muito, mas muito mais cedo. Como os próprios autores do estudo resumiram, o movimento do tecido tem informações latentes, ou seja, uma camada oculta de dados que sempre esteve lá, mas que a gente estava programado para simplesmente ignorar. Ok, a ciência por trás disso é fascinante, mas e daí? Por que isso realmente importa no mundo real? Acontece que as implicações disso são gigantescas e vão muito além do laboratório. Imagina só, roupas inteligentes que prevêem a queda de um idoso antes mesmo dela acontecer. Ou um jogo de realidade virtual que renderiza o próximo movimento antes que ele seja completado, criando uma imersão total. Robôs em fábricas que se antecipam ao movimento de um trabalhador, deixando o ambiente muito mais seguro.
As possibilidades são realmente transformadoras. E a gente pode ir ainda mais longe. Será que a natureza já tinha sacado isso? O movimento dos pelos de um predador? As penas de um pássaro? Será que isso tudo também carrega informação extra? E aquelas roupas fluidas, esvoaçantes, em danças culturais? Talvez não seja só pela estética. Talvez seja uma forma de ampliar a expressão, de transmitir mais informação pelo movimento. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? Essa pesquisa nos ensinou a encontrar um sinal super valioso naquilo que antes era considerado só lixo, só ruído. A questão que fica é: em que outras áreas das nossas vidas a gente está descartando o ruído, quando na verdade ele pode ser a informação mais importante de todas? Fica aí a reflexão.